dúvida é a seguinte: afinal, como que vai acontecer o pente fino do Auxílio Brasil em 2023? A gente vai conversar mais sobre isso nesse vídeo, porque tem tido muitas dúvidas de vocês de quem vai participar, se já o governo já fez a seleção, se vai ser o governo atual, se é de coisa antiga. E aí a gente vai esclarecer todos os pontos para vocês entenderem e ficarem atentos aí se vocês podem estar na mira ou não desse pente fino que vai acontecer em 2023. Mas antes da gente começar, se você ainda não for um inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificação. E já vai deixando o seu like, porque o seu like ajuda muito a gente. Nós que somos criadores de conteúdo, nós precisamos muito desse apoio de vocês. Então vamos lá, gente. Afinal, como que vai funcionar o pente fino do Auxílio Brasil do ano que vem? Muita gente quando a gente fala de pente fino, a pessoa pensa logo assim: ah, não, o governo tal vai assumir e vai excluir tantas pessoas. E não, o pente fino não significa isso. Como vocês sabem, em setembro desse ano começou um processo de focalização novamente do Auxílio Brasil. E lá dentro da lei do processo de focalização, ela diz o seguinte, que esse processo ele encerra em janeiro. Ou seja, em janeiro é o prazo máximo de todo mundo regularizar todas as suas pendências. Ou seja, se você foi selecionado em setembro, né, e você foi cancelado, bloqueado, suspenso aí nesse período, não conseguiu resolver, o seu prazo máximo é até janeiro. E aí, seu prazo máximo para resolver tudo, a questão do bloqueio, a questão da reversão do seu cancelamento é até janeiro. Você vai ter as devidas sanções. Quais são as devidas sanções? Quem está bloqueado vai passar a ser cancelado, quem está cancelado vai passar a ser excluído. Suspenso também pode passar a ser cancelado, caso não resolva as pendências que tem dentro do Auxílio Brasil, tá? E isso a gente está falando de processo de focalização que foi instaurado no governo de Jair Bolsonaro. A gente está falando, não estamos falando de governo Bolsonaro ou de governo Lula. A gente está falando do governo Bolsonaro, foi em 2022. Então esse processo é de 2022 ainda, tá? Então não vem, porque o governo tá calma. Ainda não, a gente vai falar sobre o governo que vai assumir. E aí, esse processo vai funcionar para essa galera. Então, se você, nesse período, foi bloqueado, cancelado, suspenso, Catiane, eu fui nesse período, ainda não consegui resolver. O que eu devo fazer? Bom, a galera tá tendo uma certa dificuldade de falar com o 121, alguns já conseguem falar melhor. Então, a intenção é sempre tentar manter contato com o 121, né? Que é o Ministério da Cidadania, porque eles conseguem passar todas essas informações para vocês. As informações, o porquê que você ainda não houve essa reversão. E aí você vai entender, olha, só a reversão não aconteceu ainda, porque o CRAS não fez ainda a sua reversão. Não foi feita a reversão porque o Ministério da Cidadania ainda está analisando, para ver se os seus dados são verdadeiros. Então você vai começar a ver, você consegue entender qual a situação do seu processo. Então você precisa entender qual a situação do seu processo hoje, tá? Para você não ocorrer a sanção em janeiro, tá? Participar desse famoso pente fino. Agora a gente vai falar da outra galera também, porque, como eu falei, o ano de 2023 vai mudar muita coisa no Auxílio Brasil. Tá previsto para mudar nome, tá previsto para mudar valores, tá previsto para mudar público-alvo. Então, qual é o próximo pente fino? Bom, como vocês sabem, eu fiz um vídeo esses dias sobre isso, que o TCU fez uma orientação para excluir mais de 2 milhões de pessoas do cadastro, tá? Do Auxílio Brasil, disse que tá superfaturado, enfim, sempre essa baboseira que o pobre tá ganhando nas custas do governo, sendo que na verdade não é isso, né? Sendo que na verdade nem é isso. O governo fez essa análise, inclusive também a equipe econômica do Lula falou que quando assumisse, iria fazer uma análise novamente no Auxílio Brasil e iria retirar, sim, algumas famílias. E aí, quem tá na mira dessas famílias? Cadastros sozinhos, né? Além de cadastros sozinhos, cadastros de homens também estão, eu já falei sobre isso no vídeo de ontem, tá? Também estão na mira cadastros novos, né? Não aqueles cadastros de homens que estão ali no programa, como eu falei pra vocês. Porque eles podem até bloquear você, mas te excluir ali do nada eles não podem porque tá na lei. Entendeu? Ele não pode pegar e te excluir. O que pode acontecer é dificultar a entrada das próximas pessoas. Por exemplo, se você é homem, tá com cadastro sozinho, é morador de rua e precisa ali do Auxílio Brasil, talvez dificulte mais a sua entrada para que mulheres e gestantes tenham mais acesso e mais facilidade ao programa. Catiane, você acha isso certo? Gente, não é questão de achar certo.
Realmente, se a gente for parar para pensar, mulheres têm muito mais dificuldade de arrumar emprego, gestantes têm muito mais dificuldade de arrumar emprego. Só que a gente também precisa olhar para as minorias dentro do Auxílio Brasil, como, por exemplo, homossexuais, né? Travestis, que precisam do programa, que precisam do benefício, muitas vezes não conseguem arrumar emprego e não vão ser beneficiados como público-alvo do programa. E aí, se hoje tem homossexuais, se hoje tem travestis no programa, né, talvez seja mais difícil a entrada do programa, não por como eu falei no vídeo de ontem, por discriminação ou nada, mas justamente por conta do público-alvo ser mulheres e gestantes. Entendeu? Então, assim, eu acho que deveria ser olhado como um todo, como uma pessoa em um todo, independente do gênero da pessoa, sabe? A necessidade, acho que o que deve ser olhado é a dificuldade daquela pessoa. Se analisar do histórico familiar, o histórico financeiro daquela pessoa, para poder dizer assim, esse atende ou não os critérios. Falar muito assim, tecnicamente, não funciona dentro de um programa de transferência de renda. Ainda mais falando de um país subdesenvolvido, em que acabou de acontecer uma pandemia, em que a gente está no meio de uma guerra e estamos numa crise econômica. Então, né, diversas pessoas perdendo o emprego, ao invés de ganhar e se levantar, as pessoas estão perdendo seus empregos. Então, eu acho que é muito supérfluo falar que homens não devem participar do Auxílio Brasil. E hoje, dentro do pente fino do governo que vai assumir, homens, cadastros sozinhos, estão nessa mira, tá? É óbvio, gente, é óbvio que a gente fala desse pente fino, mas o pente fino a gente fala mais como um alerta. Em janeiro vai todo mundo ser excluído? Não. É óbvio que se começar a chegar as notificações de bloqueio, de cancelamento, a gente vai correr como a gente sempre corre, tentando ver o que está acontecendo, qual é o motivo desse cancelamento, qual é o motivo desse bloqueio, para a gente poder resolver. Porque essa é a intenção. A intenção do canal é esse, trazer informações verdadeiras para que vocês consigam resolver os problemas de vocês, tá bom? Então é isso. Vamos ficar atento aí, verifica aí como é que tá a situação aí do cadastro de vocês. Não deixem de ligar para 121, vocês sabem que o horário ali é antes das 7 horas para conseguir falar com eles. Às vezes 6h40 da tarde também, às vezes é possível conseguir falar também. Já tem vídeo aqui no canal ensinando até os comandos para você falar com um atendente do Ministério da Cidadania, tá bom? Muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo.